noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live, aqui mais uma live do Tempo do Saber. Hoje com uma temática muito especial, com nossa querida psicóloga Messia Cavalcante, né, nossa grande colaboradora da nossa instituição. E eu gostaria de deixar à vontade, se quiser também se apresentar, Messia, para quem não conhece ou quem aí está te conhecendo, né, para que a gente possa começar. E aí, se for surgindo as dúvidas, né, se as pessoas forem tendo as dúvidas, eu posso ir anotando aqui, certo? Para a gente tirar as dúvidas com Mércia, tá certo? Para a gente realmente conversar e ter esse momento aí de compartilhar, né? Pronto, seja Certo. bem-vinda, Mércia. Pois é, obrigada, Karenine, aí pelo convite, né? Depois de eu fazer um vídeo, Karenine achou assim muito legal o vídeo de ontem, né? E aí fez o Uhum. convite, e para mim é um prazer, uma gratidão estar aqui com vocês, compartilhando de coisas boas, de coisas positivas, porque a gente precisa realmente ter um novo olhar, né? E Uhum. hoje a nossa temática é muito interessante, que é justamente como olhar para o nosso eu neste momento. Não é? Uhum. Então, ela é bem abrangente. E aí, assim, eu queria falar um pouco sobre quem eu sou, para quem não me conhece. Eu sou Messia Cavalcante, sou psicóloga clínica e também atuo com treinamento, desenvolvimento de pessoas. Né? Além da psicologia, eu também sou pedagoga, mas hoje a minha área de atuação é na área realmente da psicologia. Uhum. Então, eu também desenvolvo um trabalho juntamente com o Templo do Saber, que para mim é um privilégio ter recebido o convite para somar junto com a instituição, que é uma organização não governamental, que nós desenvolvemos um trabalho ali próximo à Avenida Ayrton Senna. Depois, se você quiser conhecer um pouco da instituição, tem aí o Instagram disponível para todos Instagram. vocês, né? Se quiserem É ajudar e contribuir também, não é mesmo? templodosaber.its, para quem quiser conhecer mais, ajudar, contribuir, ser voluntário, estamos abertos a todo mundo que queira nos ajudar de diferentes formas, né? E também fazer parte dessa família, e é uma honra para a gente ter Messia como parte da nossa família. A gente sabe o quão maravilhosa é como profissional e como pessoa, né? E nos agrega muito lá na instituição. Então fica o convite aí para todos também que desejarem participar, conhecer, só ir lá no nosso Instagram, templodosaber.its, falar com a gente, conhecer, tá certo? Fiquem todos à vontade. Certo, pois é. Então vamos lá, né? Começar nesta live hoje fazendo uma pergunta a você. O que é que eu trouxe hoje aqui para você? Passando por todo este processo da pandemia que todos nós estamos passando, quem serei eu? Como é que você está? O que é que você está se alimentando? Quais são os seus pensamentos, os seus sentimentos que você tem alimentado diariamente? O que é que você realmente está filtrando na sua vida? Porque hoje nós estamos tendo infinitas oportunidades durante o dia todo para fazer aquilo que a gente realmente às vezes procura, às vezes, ai meu Deus, já não sei mais o que fazer. Mas se você procurar o que fazer, se você filtrar, com certeza você vai encontrar algo positivo. É importante a gente entender que nós não precisamos focar no problema. A gente precisa focar o que no meu momento, no meu presente hoje. O que é que está acontecendo hoje diante dos atendimentos que nós estamos fazendo, nós que somos da área da psicologia? É um índice muito alto de ansiedade. As pessoas estão muito preocupadas com o que vai acontecer com este amanhã. E muitas vezes as pessoas também ainda trazem situações do passado e não estão vivendo o momento presente. Mas aí você precisa entender que você tem que viver o presente, o agora. Porque este adoecimento psíquico que você está alimentando através daquilo que você pensa, através daquilo que você sente, vai gerando comportamentos e com o passar do tempo termina somatizando no nosso corpo físico. E aí a gente precisa estar atenta. O que é que eu tenho alimentado diariamente de pensamentos? Eu queria que você refletisse. Qual é o pensamento recorrente
que está vindo diariamente dentro de você. Quando você acorda, o que é que você mais pensa? O que é que você está realmente dando prioridade na sua vida, né, diante desta situação? Qual é o seu olhar para esta situação? Nós sabemos que tudo o que nos acontece é algo pedagógico, é para o nosso crescimento e amadurecimento. Tudo vem com uma razão de ser. E sabemos também que todas as coisas passam, que tudo passa, que tudo realmente é transitório. Precisamos saber conjugar o verbo esperança, aquele verbo a gente conjugar esperançar em dias melhores. Eu acredito que estamos passando por esta situação, mas tem coisa boa vindo por aí, tem coisas positivas, porque a gente não pode ver só o lado escuro, só o caos, só os números, e sim a gente pode analisar e olhar para dentro da gente e quem realmente eu estou me tornando, o que é que eu estou pensando, como é que eu estou reagindo, como é que estão minhas relações dentro de casa. A gente percebe que muitas vezes, a gente sabe que nós vivemos numa sociedade na qual exige muito da gente, a gente corre para a direita e corre para a esquerda. Quantas vezes você estava lá no seu trabalho e com o pensamento de querer estar na sua casa? E aí hoje você está na sua casa e diz, eu queria estar no meu trabalho, né? Quantas vezes você se pegou reclamando, né? Porque estava dentro de casa ou que não estava, que não tinha o que fazer, isso e aquilo outro. E agora chegou o momento para a gente refletir. E diante nesse contexto, o que é que a gente percebe também no nosso comportamento? O que é que está acontecendo na nossa sociedade, nos nossos lares? Estão ocorrendo alguns atritos, não é? Assim, a gente está convivendo com as pessoas que a gente ama, a nossa família. Então, as crianças, elas estão ficando, se você não faz atividades, elas estão ficando mais agitadas, mais irritadas. Então, é importante criar uma rotina, estabelecer, assim, algumas questões. Vamos escutar uma música, vamos fazer tal atividade, vamos desenhar, vamos pintar. Porque estão existindo um índice muito grande de conflitos, né, dentro de casa. Né? Assim, as pessoas estão sempre brigando, eu já atendi algumas pessoas com este tipo de demanda. Então, a gente precisa estar entendendo e tendo um olhar para este outro que está dentro no meu lado, quer dizer, na minha casa, com um olhar de quê? Um olhar diferente de entender o que é que esta pessoa está querendo me ensinar diante deste comportamento. Pais que não observavam o comportamento dos seus filhos, as angústias, os medos, as raivas, o nível de estresse, de irritação, não é? Assim, um marido que não observava tanto a esposa, não é? A esposa que não observava tanto o marido, enfim, a gente precisa procurar extrair o melhor. Como você se percebe hoje na questão do abraço? Né? A gente não pode abraçar, a gente não pode tocar. Quantas vezes você disse, eu não gosto de abraçar, eu não gosto de tocar em ninguém, eu detesto estas coisas. E agora, eu pergunto a você, diante desta pandemia, como é que você está vendo essa questão de que você não pode chegar junto, não pode abraçar, não pode tocar? É importante a gente refletir, não é? Assim, que antigamente, e aí a gente vê que os nossos valores, eles estão mudando diante desse contexto, não é mesmo, Kareninha? E Sim. o que é que eu queria também trazer para vocês é o seguinte, que o homem, ele já criou foguetes, já criou satélites, o homem já fez várias viagens pelo espaço, o homem já criou vacinas, já criou muitos infinitos remédios para a cura de muitas doenças. Já percorremos quilômetros e quilômetros no universo, em todos os lugares. Mas é importante a gente fazer uma reflexão que este mesmo homem é incapaz de caminhar alguns centímetros para dentro de si e descobrir as suas emoções. O mesmo homem que percorreu quilômetros e quilômetros no espaço, né, criou muitas coisas, muitas vezes nós
não somos capazes de parar e de fazer uma viagem para dentro de si. Quando a gente comprava um pacote de viagem, muitas vezes você comprava esse pacote de viagem e você pagava por este pacote de viagem. Não é mesmo? Você comprava um pacote de viagem, você pagava a passagem aérea, você pagava o pacote, todos os lugares, os passeios que você estaria fazendo. E quando você chegava naquela cidade, você era convidada e você ficava empolgado ou empolgado para conhecer todos os lugares. Se dissessem assim, você agora vai entrar, tem que descer tantas escadas para conhecer uma basílica, não sei o quê, para ver tal visual, não sei aonde. A gente sobe escada, a gente desce, a gente entra, a gente corre, a gente percorre ruas, sobe ladeira, desce ladeira e conhecemos todos os lugares, todos os pontos turísticos. E nós pagamos por esta viagem e conhecemos, a gente não quer saber. Falou que tem um ponto turístico ali naquela viagem, com certeza estaremos lá, a gente vai e faz, e com certeza a gente quer conhecer. Agora eu convido você hoje, a partir de hoje, a fazer uma viagem para dentro de você. E esta viagem, ela dura 30 minutos. É você fechar os seus olhos, se concentrar na sua respiração e começar a observar o que você pensa, o que você está sentindo e fazer uma viagem interior. E tem mais, esta viagem ela não paga nada, é uma viagem gratuita. Não é isso que eu disse a vocês. Quantas vezes nós pagamos por uma viagem, né? E essa viagem que eu estou fazendo, este convite, ela é totalmente gratuita. Então fica aí este convite para você nesta noite, né? E a gente às vezes você pode estar agora se perguntando, meu Deus, mas por que um vírus ele fez tudo isso no mundo? Como é que um vírus invisível está impedindo de eu me locomover? Como é que um vírus invisível está fazendo o mundo todo parar? Mas aí a gente precisa entender aquilo que eu disse. Para tudo isso, eu extraí o quê? Para o nosso progresso, para a nossa evolução, para a gente se tornar uma pessoa melhor. Para quando a gente pensar em reagir através dos nossos impulsos, no momento de raiva, no momento de estresse, a gente dizer, peraí, parar, respirar, contar até 10 e dizer, agora sim eu posso responder. E a gente realmente fazer essa reflexão. Porque tudo que está acontecendo é para justamente eu e você, a gente realmente se tornar uma pessoa melhor, né? A gente procurar cada vez mais extrair o lado positivo de tudo que nós estamos vivenciando hoje. Karenine, você gostaria de complementar alguma coisa, perguntar, falar alguma coisa? Sim, você estava falando, né, e me veio aqui alguns questionamentos, né, da primeira parte que você falou, né, sobre a família e tal. E aí eu queria perguntar a você como é que a gente lida com as nossas ansiedades de não saber o que esperar do futuro. Porque no nosso dia a dia, a gente tava sempre planejando, amanhã eu vou fazer isso, eu vou trabalhar a semana, no final de semana eu vou para uma festa, eu vou para um aniversário, eu vou não sei o quê. Ah, não, toda quarta-feira eu tenho um estudo, na quinta-feira eu tenho isso, isso. E a gente sempre tem um planejamento, daqui a um tempo eu vou me formar, eu vou trabalhar, eu vou conquistar isso e tal. E a gente está sempre muito habituado, eu acho, o resultado da nossa sociedade, né, da nossa cultura. Como é que a gente lida com essa incerteza, com essa ansiedade que a gente gera dentro de nós, por essa incerteza do futuro, né? Por a gente estar sempre pensando lá na frente, pensando no futuro. Como é que a gente lida com isso? A questão da ansiedade é justamente atrelada ao medo de um futuro, né? A gente fica numa insegurança, numa incerteza de que a gente realmente não, sem perspectiva, aquela ansiedade que todos nós, muitas vezes a gente tem um medo porque eu vou fazer uma prova, a ansiedade ela é normal, ela só não é uma ansiedade normal quando ela passa a realmente extrapolar todos os nossos sintomas. Quando eu estou com muita taquicardia, minhas mãos estão suando bastante, estou com tremores, estou com palpitações muito fortes, não estou dormindo.
Então, a gente sabe que tudo começa no nosso pensamento. Então, é você realmente pensar positivo, porque este pensamento que vem dentro de você, ele surge atrelado ao quê? Ao medo, a uma incerteza do futuro, de um dia de amanhã, né? Então, se você ficar nesta incerteza, alimentando dentro de você, vai gerar mais insegurança, mais ansiedade, e aí começa a surgir os sintomas. E estes sintomas vão aumentando, e aí vai gerando o quê? A insônia, que você não dorme bem, a gente sabe o quanto é importante o sono, e se você não dorme bem, você não vai produzir bem, você não tem ânimo, já acorda às vezes com apatia, às vezes acorda com uma irritação, porque não dormiu bem. Então, é justamente, Karine, é a questão da gente entender sobre, e refletir e auto-observar os nossos pensamentos. Então, todo ser humano passa por, estamos nesse processo de ansiedade, de incertezas, mas eu estou no meu controle, eu é que posso realmente me controlar, não é? Fazer a prática da meditação, ler livros, escutar música, a questão do exercício da respiração que nós fizemos na outra live, não foi? Então, o exercício da respiração, a gente realmente focar em outras questões, porque se eu ficar focando em números, em resultados, com certeza eu vou realmente ficar mais ansiosa e os sintomas vão só aumentando. E acho que viveu O sim, sim, presente. com certeza. Com presente, né? Viver o presente. Eu acho que as coisas foram conduzindo, né? A nossa forma de trabalhar, a nossa forma de viver, foi nos conduzindo a viver sempre pensando na meta, no objetivo e sempre na frente, que é importante também, né? O planejamento. Mas a gente também acabou esquecendo de viver o presente, né? A gente tá aqui nessa live, estar presente na live, estar completo, tá ouvindo uma música, tá concentrado na música, tá falando com o familiar, conversando com o marido, com a esposa, com os filhos, né? Tá presente na situação, presente dentro do lar. E eu acho que isso é o mais difícil, pelo menos para mim, isso tem sido um grande desafio, né? Estar presente. É uma coisa que eu tenho trabalhado nos últimos tempos, né? E obrigada aí pela resposta. Eu queria também fazer outra pergunta, se você permite. Não, tudo bem, fica à vontade, pode perguntar. Se alguém também quiser tirar uma dúvida, aí pode escrever que eu anoto aqui para. Ou então agora, né? A gente não, Mércia vai tirar a dúvida de vocês, né? Você acha que estávamos vivendo na superficialidade e pela nossa correria acabamos esquecendo das nossas prioridades? Sim, com certeza. Eu acredito muito nessa pergunta muito boa. Por quê? Porque é aquilo que eu disse, nós estávamos correndo contra o tempo, não é? Era uma correria inconstante, a busca pelo ter, pelo ter, pelo ter. A gente sabe que as redes sociais estavam aí, quer dizer, a rede social contribui muito para que a gente se comunique, que a gente realmente propague o nosso trabalho, as nossas ideias, as nossas propostas, mas é importante refletir o quanto o papel da família estava deixando de lado. Quantos filhos terceirizados, não é mesmo? Quantos casamentos de você sai de manhã, chega de noite, está dormindo, volta, corre, acorda e corre para um lado, corre para o outro, e mal um entrava em contato com o outro, não é mesmo? Então, essa questão eu vejo que este momento é para que todas as pessoas estão tendo a oportunidade, estamos dentro das nossas casas, é parar, refletir sobre tudo o que está acontecendo. E aquilo que eu disse, quem era eu há 20 dias atrás? Quem era você há 20 dias atrás? E quem eu estarei me tornando após este processo? Quem eu estou me tornando, né, após este processo? E vale salientar também a importância das questões que a fé é muito importante, né? Assim, a gente precisa alimentar a nossa fé, a gente precisa acreditar, né, que nós não estamos sozinhos, né?
que nós temos um Deus que tudo pode e que é soberanamente justo e bom. E talvez você esteja até perguntando, mas por que será que Deus permitiu isso no mundo? Né? É aquilo que eu disse. Tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável, e é para o nosso bem. Coopera para o nosso bem, para o nosso crescimento e amadurecimento. Então, que a gente possa não ficar questionando, e sim refletindo e se esforçando diariamente para nos tornarmos pessoas melhores. E com certeza, a gente precisa entender que a mudança começa aqui. A mudança começa partindo de mim, dentro do meu ser. Quando eu mudo, tudo muda e eu passo a ter um olhar diferente para as pessoas que eu convivo, a minha mãe, meu pai, meu esposo, a família, né, os irmãos, os primos. Então a gente passa a ter um olhar diferente, porque você está parando e está refletindo. Quantas vezes você respondeu algo para alguém e depois você se arrependeu, porque respondeu no impulso, respondeu no automático, né? Então, quantas vezes você estava num nível de estresse, num nível de ansiedade muito acentuado, você pegou seu celular e respondeu, e depois você se arrependeu. Quantas coisas que você ficou pensando na sua vida e que isso nunca aconteceu, que aí para a ansiedade, que as pessoas ficam criando, né? A pessoa ansiosa, ela fica criando um futuro, ela projeta, ela planeja um futuro, ela idealiza, acha que aquele futuro vai ser assim, 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 do jeito que a mente dela, que ela está alimentando, ela está criando, e esta situação nunca aconteceu na vida dela. Quantas situações você sofreu, se angustiou e esta situação não aconteceu, né? Então a gente precisa analisar por este ângulo, sabe, Karenine? É isso que eu vejo. Eu vejo dessa maneira. É realmente para todos nós, né? Principalmente quem é espiritualizado de alguma forma, independentemente da religião, né? É uma provação muito de fé, né? Porque a fé ela traz para todos nós uma esperança, uma certeza que existe um motivo, né? Que existe um porquê de tudo que está acontecendo, né? Então é muito importante, é um momento, é um convite, na verdade, para que a gente se fortaleça na nossa fé, né? Nos fortalecendo intimamente, fortalecendo o nosso eu. E aí, focando aí no nosso eu, né? Voltando para o nosso eu queria te fazer uma pergunta também. O que que muda no nosso cérebro para nós quando a gente tem uma mudança muito brusca, assim como a gente teve, né? A gente sai da nossa zona de conforto, né? O que que acontece? Por que que a gente sente tantas coisas, né? É uma coisa que é comum para todos. Todo mundo sentiu alguma coisa, ou medo, ou angústia, ansiedade, e já se passaram mais ou menos aí quase um mês, né, que a gente está nessas recomendações de isolamento. Uns mudaram muito a rotina, outros pouco, mas como é que funciona o nosso cérebro, como é que a gente funciona para lidar com essas situações que tira muito a gente dessa zona de conforto? Eu não sei se eu fui clara, deu para entender? Não, deu para entender. Existem as questões da ansiedade, dos sintomas que é algo realmente biológico, algo patológico, né, do ser humano, do sujeito. E existem questões que são devidas às nossas influências que nós recebemos do meio, né? Então, assim, a gente sabe que o nosso cérebro é uma máquina e que diante da questão dos pensamentos, dos sentimentos que eu estou gerando dentro do meu ser, todo o meu corpo, todo o meu metabolismo sofre alterações. A gente sabe que a gente produz a ocitocina, a serotonina, a substância do humor, né? E devido numa situação de estresse, a carga, como é que se diz, o índice aumenta muito mais da produção baseado naquilo que eu estou sentindo, baseado naquilo que eu estou fazendo. Quem faz atividade física, por exemplo, está movimentando o corpo. Quando você está fazendo atividade física, que é algo que lhe dá prazer, que você está saindo, né, assim, se movimentando, você sabe que você, quando termina, se você observar, você fica bem, você fica mais leve, o seu cérebro, ele produz substâncias, né, que a gente sabe que uma delas é a serotonina,
que estimulam o seu humor. E você passa a ter um humor diferente, você passa a ficar mais motivado, sua autoestima melhora. Então, tudo está relacionado com as nossas emoções. Tá? Então, assim, se você está extremamente estressado, com certeza você está, o seu corpo, ele entende tudo. Seu cérebro entende tudo. E aí vai o quê? Canalizar em uma área do seu corpo que você tem mais sensibilidade, que muitas vezes as pessoas não entendem, porque existem as questões psicossomáticas, que as pessoas chegam com dores fortíssimas na coluna, faz o exame e não dá nada. E quando a gente vai analisar o lado emocional, a pessoa realmente passou por uma situação traumática, uma perda muito significativa, ou sofreu um processo de cirurgia, aconteceu alguma coisa, e esta pessoa, devido às emoções, ela realmente ficou muito fragilizada e canalizou naquela região onde ela tem mais sensibilidade, que foi a coluna. A enxaqueca, né, também. Por exemplo, uma questão também interessante colocar aqui, as pessoas que, tem gente que já acorda com dor de cabeça, que sente nessa região aqui dores fortes subindo para essa região aqui. Então, o que é que acontece? Existem as questões de que as pessoas estão tão tensas, elas estão tão ansiosas, que elas pressionam os dentes, elas rangem os dentes, elas têm bruxismo, e aí elas já acordam com dor de cabeça. Tem pessoas que já acordam com dores nessa região aqui, né? Já, de muita tensão, aí já fica com isso aqui tudo dolorido, o pescoço tanto de um lado como do outro. Então, por quê? Tudo atrelado ao seu emocional. Você está muito tensa, muito ansiosa, muito estressada, e aí você realmente precisa, na questão da dor de cabeça, às vezes teve alguns casos que eu já atendi, de dores nessa região aqui, subindo. Quando a pessoa foi ao dentista, que eu encaminhei, o dentista passou uma placa para a pessoa usar para dormir, e depois que a pessoa usou essa placa, ela acabou as dores de cabeça, assim, ela já amenizou essa questão das dores de cabeça, fazendo prática de respiração, fazendo processo terapêutico, ela se esforçando em se tornar uma pessoa melhor, foi amenizando, amenizando, e aquela dor de cabeça foi, pronto, estabilizou, entendeu? Então, tudo tem uma relação. Karenina, eu queria falar aqui uma questão que é muito interessante, que quando, na logoterapia, Viktor Frankl, ele deixou um legado para a humanidade, né, que o legado de Viktor Frankl é justamente sobre a questão da resiliência. A gente ouve falar muito em resiliência, né? O que é resiliência? É a capacidade que eu tenho de superar uma situação. Eu envergo, né? Assim, acontece isso em mim, mas eu não quebro, entendeu? Eu consigo envergar, mas eu volto ao meu estado atual, o meu estado, né, que eu sempre tive. Então, Viktor Frankl, na logoterapia, ele diz, quando nós somos desafiados por uma circunstância que você acha incapaz de resolver, este desafio é para que você tenha um desafio de mudar a si mesmo. Então, é muito interessante que você pode estar achando, né, pessoas aí podem estar achando que eu estou nesta situação, mas é impossível resolver. E aí você vai e analisa e faz uma reflexão, e quem tem que mudar? Você, quem tem que refletir? Você que tem que se auto-observar, não é? Você tem mais alguma pergunta, Karine? Não, eu queria falar que ontem eu estava vendo um artigo bem interessante de uma socióloga e tal, que ela falava sobre essa questão da nossa produtividade, né? Muitas pessoas têm esse costume de serem produtivos no trabalho e tal. E aí a gente acaba tendo essa cobrança de querer ser muito produtivo nesse momento, né, em casa. E aí eu queria ouvir sua opinião em relação, assim, pessoas que elas são muito produtivas, que têm muitas cobranças no trabalho, muitas metas, muitos objetivos a cumprir. O que você acha dessa insegurança, dessa sensação de que não está cumprindo, né, os seus... sendo produtivo dentro de casa, até porque a gente sabe que dentro de casa é muito mais complicado, né? A gente tem coisas de casa, sabe
luta de casa nunca acaba, a gente sempre tem uma coisa para fazer, aí tem outras pessoas dentro de casa, às vezes tem criança, tem inúmeras coisas. E aí, como é que a gente deve lidar ou pensar, né? Talvez em relação a esse momento que a gente está vivendo, priorizar outras coisas ou tentar ainda levar esse mesmo ritmo que a gente estava levando antes. Karenina, eu acho até que essa pergunta tem relação com a resposta que eu falei lá atrás, a questão de que esta situação é para todos nós nos tornarmos pessoas melhores e que a gente possa refletir para evoluir. Então, nós estamos tendo esta oportunidade de refletir sobre esta situação. Digamos que eu corria muito contra o tempo, que eu achava que no meu eu tava, que estar produzindo, produzindo, produzindo. Então, agora, olha só, um vírus invisível que eu não consigo ver, ele me paralisou no sentido de me deixou dentro da minha casa. E aí, será que vale a pena eu continuar nesse momento, desse ritmo de estresse, nessa correria? Até que ponto isso vai valer a pena ou não? Né? E aí, Exatamente. são essas questões. E eu queria frisar aqui para você essa questão do eu, né? Como é que você está internamente? O que é que você está alimentando? Essa questão sua de muita tensão, existe uma angústia dentro de você, às vezes você não percebe, mas uma questão de um sentimento que esse sentimento ele entra dentro da gente e ele é espaçoso, que se chama tristeza. Né? A tristeza, ela entra e ela vai tomando espaço dentro da gente, que se você não tiver um autocuidado, ela vai e lhe domina. Então, é você analisar, nossa, é observar. Por que será que todos os dias eu estou acordando triste? Que sentimento é este? Como é que eu estava ontem, observando os fatos que ocorreram, o que foi que eu li, o que foi que eu assisti, o que foi que eu estava vendo. Por quê? Porque a tristeza, ela vem de uma forma muito sutil dentro da gente, não é mesmo? Do mesmo jeito, essa questão da gente ficar muito eufórico dentro de casa, as pessoas estão confinadas dentro do seu apartamento e aí gera um nível de estresse, porque gera angústia, gera muita ansiedade, e aí nessa região aqui do peito, né, que as pessoas às vezes relatam que sente um aperto, justamente é a angústia, né, que você está sentindo. Então, como é que eu posso me observar? É justamente comece a refletir o que é que eu estou pensando, que tipo de sentimento eu estou alimentando, não é? E o que é que eu estou vendo, o que é que eu estou ouvindo e o que é que eu estou falando. Porque tudo tem um reflexo. O que você vê, o que você fala, o que você está ouvindo vai repercutir nas suas emoções. A gente termina sofrendo, né, a questão diante do meio em que você está inserido. Então, você precisa, mais uma vez, filtrar. Filtrar e auto-observação. É o autoconhecimento. As pessoas são resistentes ao processo terapêutico porque na terapia a gente passa a se conhecer, a se auto-observar, a se reconhecer, a entender as nossas limitações. E muitas vezes a gente não quer se enxergar, a gente pula essa raiva, a gente pula esse luto, a gente não quer vivenciar estas questões das nossas emoções. Até pessoas, às vezes as pessoas falam, não, mas eu não consigo entender quem sou eu. Se pergunte, diante desta pandemia, você já fez essa pergunta para você? Quem sou eu? Quem sou eu? Pega uma folha hoje e começa a anotar, escrever quem sou eu, o que é que os seus valores, o que é que você gosta, o que é que você sente, o que é que você prioriza, e aí você começa a ver realmente quem é você. E quando você silencia, quando você fecha seus olhos, quando você se concentra na sua respiração, você começa a se escutar e a entender quem realmente é você. E isso já ajuda bastante a melhorar o seu processo do seu eu, neste momento que a gente sabe que não está sendo fácil para, né, assim, para a humanidade, é algo muito complexo. Mas a gente precisa fazer este exercício, desta autoobservação de quem sou eu, né, como é que eu estou,
o que é que eu estou sentindo, que tristeza é essa, por que que ela está surgindo, ela começou a surgir agora, entendeu? Essa tristeza, esse medo, essa angústia, por que será que eu estou sentindo isso, estes sentimentos diariamente? E aí, quando a gente para e se auto-observa, a gente passa a se conhecer melhor. E quando eu me conheço, eu tenho condições de me ajudar e poder me relacionar com o meu próximo de uma forma mais promissora. Como é Mais alguma importante, pergunta? né, o nosso autoconhecimento, né? Eu estava É. ouvindo você falar e refletindo aqui o quanto que é importante esse momento, né? A gente tem que Uhum. aproveitar muito esse momento para esse autoconhecimento, né? Uma oportunidade que a gente está tendo realmente de parar, de refletir, de se autoconhecer e de se alimentar de coisas edificantes, né? Eu acho muito importante a gente também tentar se alimentar de coisas edificantes, músicas e notícias e livros e conhecimentos que sejam edificantes para a gente se conhecer. Tem tanta coisa aí, né? Na É, internet, em livros, coisas boas que a gente pode aproveitar esse momento e, e tentar ver como é que a gente reage nas adversidades, né? Que a gente está vivendo uma adversidade nesse momento e cada um está reagindo de uma forma, né? E isso faz parte das nossas experiências, faz parte do nosso eu, faz parte do que a gente vivenciou em outros momentos, nas nossas experiências. Então, eu acho que é maravilhoso, né? Isso tudo que a gente que tava, você estava refletindo, né, conosco sobre essa questão do autoconhecimento. Eu acredito que seja a chave, né? Porque uhum, só uhum. nós mesmos que sabemos o quão íntimo, os nossos melhores sentimentos, aquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que a gente precisa trabalhar dentro de nós. Então, esse autoconhecimento é tão importante para a gente conseguir identificar cada detalhe, né, das nossas ações, das nossas palavras, dos nossos sentimentos. E eu queria, assim, também falar com você sobre muitas pessoas têm muita dificuldade de expressar esses sentimentos, Uhum, uhum, de colocar para fora esse sentimento, uhum. de às vezes sente muita raiva, muita tristeza, mas as pessoas que estão ao redor não conseguem perceber. E para a pessoa é muito difícil se expressar, muito difícil se colocar o que está sentindo, mesmo para um familiar, mesmo para uma pessoa tão próxima. Então, eu queria perguntar a você se você tem alguma dica para essas pessoas que têm muita dificuldade de expressar seus sentimentos, né? E se é legal isso, a gente guardar esse sentimento, não conversar com ninguém. A gente sabe que não é bom a gente reprimir as nossas emoções, porque lá na frente elas vão surgir com algum sintoma, né, dentro do sujeito. Então é interessante a reflexão de que algumas pessoas elas têm essa dificuldade, então eu tenho dificuldade, então tem pessoas que elas expressam escrevendo, entendeu? Elas colocam para fora escrevendo. Existem pessoas que têm dificuldade de se abrir para aquela pessoa dentro de casa, às vezes para o marido, para a esposa, mas esta pessoa ela tem alguém, algum amigo, uma amiga, aquele confidente, aquela pessoa que você confia, então você procure conversar com esta pessoa. E a gente sabe que não é porque eu sou psicóloga, mas assim, é importante procurar a ajuda de um profissional. Mas se eu sou resistente, eu não acredito que um psicólogo, uma psicóloga vai me ajudar, eu procurar externalizar estas questões de alguma forma. Como? Uma das coisas importantes também que a gente coloca para fora as nossas emoções, a gente fazendo atividade física, né? Então, quando você faz atividade física, você coloca muita coisa para fora, as suas emoções. Existem algumas modalidades de atividade física que você tem gente que gosta de dançar, aí faz atividade física de movimento mais o corpo, então ela está conseguindo colocar para fora ali, né? As emoções que estavam presas ali dentro dela, dentro desse ser. E mais uma vez eu digo, é muito importante a gente expressar o que a gente sente e procurar conversar com alguém. E tem o CVV, que também, se você
não quer conversar com ninguém, eu não gosto, eu tenho vergonha, eu acho que eu vou ser julgado ou julgada, né? Às vezes as pessoas têm uma preocupação, acho que a pessoa que vai me ouvir vai me julgar. Deus me livre de dizer isso para fulana, fulana saber isso da minha vida. O CVV, você pode procurar, e lá tem pessoas capacitadas para te ouvir. Então, é uma boa sugestão também de você procurar ajuda pelo CVV, porque o CVV também é um meio de você colocar para fora o que você estava sentindo. É muito importante. É primordial a gente realmente colocar para fora as nossas emoções, porque, mais uma vez, eu digo, lá na frente, estas emoções vão aparecer em sintomas de alguma maneira na vida deste ser. Então, é mais ou Pronto. menos isso aí. E aí, tem uma outra frase do Vitor Franco que diz que tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. Então, assim, podem tirar tudo de você, você pode perder tudo, até materialmente falando. Mas a liberdade de você escolher, então você que está me ouvindo agora, você tem esta liberdade de escolher o que você quer alimentar dentro de você. Você é livre, você pode escolher o que é que eu estou priorizando, como é que eu estou reagindo, o que é que eu estou sentindo. Então é importante você colocar para fora. E mais uma vez eu digo, ninguém está preso, nós estamos passando por um momento na nossa casa, mas nós temos a liberdade de expressar aquilo que a gente sente. Um artista, ele expressa numa obra de arte dele, né? A gente vê quadros justamente porque foi a expressão daquele artista, né? As pessoas têm as diferentes formas de expressar os seus sentimentos. Então, você busque ajuda, procure expressar, procure externalizar isso que você está sentindo. E, mais uma vez, eu deixo aqui a colocação do CVV. Pronto, eu não tenho mais dúvida. Se alguém tiver aí, vou dar aqui uns segundinhos, né? Eu queria só deixar uma mensagem de agradecimento a todo mundo que está acompanhando. Está sendo maravilhoso compartilhar esses momentos, né? A gente conversar e saber um pouco mais, né, sobre a nossa mente, essas mensagens de estímulo, de esperança, e reforçar mais uma vez e nos conhecermos, mas apesar de tudo depender de nós, né, individualmente, nós estamos todos juntos, né? Estamos É, todos juntos nessa. Vamos nos apoiar uns nos outros, né? Esse é o momento de nos apoiarmos e pensarmos também no outro, né? Termos mais empatia, pensar que nossas ações, nossas palavras, ela tem reflexo no outro, ela tem reflexo nas pessoas que estão próximas da gente. Então, vamos mentalizar coisas positivas, vamos nos trabalhar e vamos também contar um com o outro, porque todos nós estamos juntos nesse barco e o momento que a gente está vivendo é transitório, né? Então, o mais importante é o que vai ficar depois, né? O que vai ficar dentro de nós depois de tudo isso. Então, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu gostaria de agradecer a Messi, se ela quiser dar alguma consideração para encerrar, mas eu queria primeiramente agradecer imensamente por essa oportunidade, de nos dar essa oportunidade de falar sobre esse assunto e agradecer também por ser nossa colaboradora e estar com a gente sempre. E estamos juntos, né? Quem sabe não sabemos quanto tempo estaremos nessa situação. Espero que dê tempo da gente fazer muitas lives. Não, com certeza. Assim, hoje o meu sentimento de gratidão. Assim, a gente sabe que a gratidão ela é muito importante. A gente precisa agradecer todos os dias o dom da nossa vida, a vida, o fato da gente andar, o fato da gente, né, assim, acordar, só o fato de você estar respirando, a gente precisa agradecer. Quanto mais coisas boas você agradece, quanto mais você agradece, mais as situações boas acontecem. Quanto mais eu reclamo, mas eu estou atraindo para a minha vida, né? Assim, de tanto eu reclamar, de tanto... Então, vamos mudar o nosso foco. Mude o seu foco e se preocupe em viver hoje. Viva um dia de cada vez. Entendendo que tudo é transitório, mas o que vem de Deus permanece para sempre nos nossos corações.
Então, assim, meu abraço a todos vocês que estiveram aqui conosco, a minha gratidão, meu sentimento assim de gratidão por esta oportunidade, né, assim, Kareline, da gente poder estar trocando assim ideias, conhecimentos. Eu me coloco à disposição de todas as pessoas que estão aqui. Tem meu Instagram, quem já me segue, meu WhatsApp, para conversar com você. Se você não está bem, se você não está se sentindo bem, pode entrar em contato comigo, que pode contar com o meu apoio, que eu estou com vocês. Estamos juntos nesta situação. Então, muito obrigada, Karine, pela confiança, pelo convite. E eu quero justamente desejar a todos vocês aqui uma excelente noite, que a gente possa ter uma noite de paz e que amanhã a gente sabe que é um novo dia, é uma nova oportunidade que nós vamos ter para que a gente possa estar refletindo, analisando e entendendo que vamos passar. Tudo passa. E o mais importante é quem eu estou me tornando. Quem eu estou me tornando. Aqui eu estou me comportando. Esta é, eu acho que a principal, o papel primordial dessa situação. Quem eu estou me tornando. Então, muito obrigada a todos vocês. Obrigada, gente, por acompanhar. Excelente noite para vocês. Quem quiser mais uma vez conhecer nossa instituição, templodosaber.its, conheça lá, converse com a gente pelo direct, temos e-mail também, nos ajude, seja um voluntário que é um trabalho maravilhoso. Ser voluntário nos complementa, nos alimenta, né, e nos faz aprender muito. Então, estejam todos convidados a conhecer a nossa instituição. E um beijo especial aí a todos da comunidade que estão acompanhando nossa live. A gente está com muita saudade de vocês. Mas logo, logo a gente vai estar de volta com nossas atividades presenciais para abraçar todo mundo, para matar a saudade, tá certo? Um beijo especial para todos vocês. Tchau, gente. Tchau, um beijo, muito obrigada por tudo e assim, gratidão a todos vocês. Muita paz e que Deus abençoe e tenha uma excelente noite. Muito obrigada. Tchau, tchau.